Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Amém. Uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, para ministrar a sua palavra. Agradeço ao pastor Márcio pelo convite, pela oportunidade, e a Deus em primeiro lugar, né? Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de trazer uma palavra baseada no livro ou na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim, verso 16: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, a falar com a tua igreja. Me usa como um canal, Senhor, ó Deus, de bênção, um canal, Senhor, ó Deus, a tua igreja, de comunicação tua, a tua igreja nesta hora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, muito obrigado, amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus em meu coração, para esta noite, somos casa de oração. Não é bem uma pregação, mas quero trazer uma reflexão a este tema, nesses versículos que nós lemos agora há pouco. Jesus bem citou lá Isaías 56, verso 7, dizendo que a sua casa seria conhecida, chamada como casa de oração, e eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Glória a Deus. Somos casa de oração. E se somos casa de oração, Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele bem nos instrui com uma ordem, dizendo: orai sem cessar. Há um convite para nós, para orarmos. Deus nos convida a orar. E se somos casa de oração, parece que deve ser a nossa prioridade, orar a Deus incessantemente, diariamente, orarmos ao Senhor. Porque parece que é isso que Deus espera de todos nós. Deus espera que oremos a Ele sempre. Deus espera que o busquemos sempre. Deus espera que o encontremos diariamente em oração. Deus espera que façamos orações. E eu estava lendo um livro de Max Lucado, Dias de Glória, e um dos capítulos ele traz assim uma palavra muito interessante acerca da oração, e ele nos
aconselha, nos instrui, nos lembra que nós podemos fazer orações audaciosas, porque existem tipos de oração. Existe a oração de guerra, uma oração que você tranca-se em seu quarto e talvez andando de um lado para o outro, ali insiste com Deus em uma guerra, talvez espiritual, que você esteja passando, em um tipo de batalha espiritual em que precise você atacar o inferno com uma oração mais de guerra, não é? Existe a oração de pedir a Deus um conselho, como Davi, quando fora atacado por seus inimigos, e foi queimada a sua cidade, e foi tomada as suas mulheres, as suas crianças, Davi se posiciona em oração diante de Deus, perguntando um conselho, se deveria ir atrás. E Deus, ok, vai, porque ainda hoje você os alcançará, e tomará de volta, e ainda terá despojos, ou desposos. Existem tipos de oração, e existe uma oração que eu quero enfatizar hoje, quero comentar um pouco sobre ela hoje, que é fazer uma oração audaciosa, porque parece que é um tipo de oração que Deus também espera que a façamos, orações audaciosas, isto é, crendo no impossível de Deus em certas circunstâncias, em certas situações que encontramos. E às vezes Deus nos coloca em situações dessa forma, para que venhamos orar, para que venhamos buscá-lo em oração, para que venhamos crer no impossível. Esses dias eu estava com os meus filhos em um devocional e estava instruindo eles acerca disso. Olha, vai haver momentos na vida de vocês que papai e mamãe não vai poder ajudar, que suas esposas ou seu esposo, no caso da minha filha, não vai poder ajudar, não vai ter um conselho suficiente, mas Deus vai ser o seu melhor amigo, Deus vai ser a sua única saída, Deus vai ser a única pessoa que você vai poder chegar e conversar e falar, para que você possa ter uma solução para o problema ao qual você está passando. Às vezes Deus nos coloca em situações dessa forma. Deus quer ser buscado por nós, e Ele está a nos ouvir, Ele espera que nós oremos a Ele, e às vezes significa que nem sempre seremos atendidos como queremos, como esperamos, mas significa que Ele vai nos ouvir. O certo é que vai nos ouvir. Talvez o tempo seja diferente, não seja o tempo que gostaríamos, da rapidez do atendimento das nossas orações, mas precisamos orar. Ele espera que nós oremos, e nesse exercício de orar, também somos exercitados na perseverança. Os problemas, as adversidades nos levam a orar e logo nos ensinam sobre a persistência na oração. Nós aprendemos que a oração antecede os milagres na nossa vida. Quer dizer, se estamos atrás de um milagre, se estamos atrás de um impossível, nós precisamos começar a orar. Esses dias eu ouvi uma frase
que impactou meu coração. Nós queremos o resultado de uma vida de oração sem orarmos. E às vezes eu sou pego nisso. Às vezes eu espero algo de Deus, meu irmão, minha irmã, e às vezes eu começo a olhar para trás ou para a minha vida, para o meu dia, e eu olho e vejo, eu não orei para isso. Eu não orei o suficiente para isso. Eu não busquei o quanto precisava para isso. O pastor sul-coreano Bon Yong-Chu, ele diz que ele reserva 2 horas diárias quando acorda para orar. E ele diz que apenas metade dos seus problemas são resolvidos nesse tempo de oração. Nós precisamos orar. Há um tempo que estamos passando em que a igreja precisa encontrar-se de joelhos perante Deus, arrancar dos pés de Jesus os milagres através da oração. Parece que há um incômodo em mexer com a igreja, em silenciar a igreja nesses dias, e nós precisamos responder com a oração. Aleluia, glória a Jesus. Ninguém vive ou ninguém pode viver sem que precise de um milagre. Quem não precisa de um milagre? Quem não precisa de uma resposta hoje da parte de Deus? Todos nós, em algum momento da nossa vida, dependemos ou vamos depender de um milagre. E esse milagre está aos pés de Jesus através da oração. Tivemos ou temos um exemplo muito lindo e de perto para nós, que é de nosso mestre Jesus. Jesus, próximo da crucificação, ele vai ao Getsêmani. E Jesus vive ali um momento mais crítico do seu ministério, da sua vida terrena. Jesus estava ali prestes a enfrentar o Calvário. E antes, ele vai naquele jardim, conhecido como Jardim da Oração, Jardim do Getsêmani, aonde ele se estreita na oração ainda mais com Deus, aonde ele coloca todo o seu sentimento, toda a sua dor, todo o seu sofrimento diante de Deus. Ele estava ali derramando suor em gotas de sangue. E antes dele derramar seu precioso sangue na cruz, sim, ele derramou naquele jardim um suor transformado em gotas de sangue. Teve o seu suor transformado em gotas de sangue, e no meio dessa crise, ele recomenda aos seus discípulos para que eles pudessem estar em oração. E por que isso? Ele acrescenta: para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22:40. A oração vai nos impedir de cometermos pecado. A oração vai nos afastar do tentador ou de cair nas suas armadilhas. Mas, no entanto, os discípulos recebem essa ordem, mas não conseguem segui-la. Como é difícil orar. Esses homens estavam junto com o mestre, um homem de oração, que vivia momentos todos os dias reservado com o Pai em oração. Eles estavam sendo alimentados diretamente pelo Filho de Deus, pela palavra. Como é difícil orar.
Como é difícil estar orando. Aqueles homens, os discípulos, eles, na verdade, eles perderam uma excelente oportunidade de aprender a enfrentar um momento de crise pela oração. E a gente perde esse momento muitas vezes. Quantas vezes eu deveria estar orando em momentos de crise e não orei? E pela misericórdia de Deus, cheguei do outro lado. Quantas vezes olhamos e vemos de forma muito clara que nós só chegamos aonde chegamos por sua misericórdia, mesmo orando, porque nunca oramos o suficiente. E ainda que orássemos, como o pastor Chu disse, eu oro 2 horas para que metade dos meus problemas sejam resolvidos. Eu creio que ninguém aqui ora assim. A gente chega pela misericórdia. Como é um Deus amoroso, que quando mesmo a gente sem praticar a oração profunda, de intimidade, quando você resolve buscá-lo, Ele está lá para te ouvir, Ele está lá para lhe atender, porque o interesse de Deus é criar um relacionamento com você profundo. Então Ele te dá oportunidades, Ele sabe das nossas fraquezas. Nós muitas vezes deixamos de orar, porque as coisas vão bem. E por que fazemos isso? Porque a intenção da oração não era um relacionamento, era em busca de alguma bênção, de alguma vitória, e quando se alcança, se deixa de orar. Mas se a busca na oração fosse de um relacionamento com Deus, ainda que a gente seja abençoado, a gente continuaria naquele processo de oração, de busca. Nós precisamos enxergar isso, precisamos reavaliar a forma como nos achegamos diante de Deus. Buscar com o coração e não só com palavras, porque parece que o que é ouvido de Deus é o que está aqui e não o que sai aqui. Precisamos correndo vermos isto. Momentos mais tarde, Pedro, quando está ali naquele cenário em que Jesus vai ser preso, Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele mostra ali que ele e nem os discípulos compreenderam a ordem de Jesus quanto à oração. Porque quando a gente está envolvido com Deus em oração, nós não agimos com a nossa força própria, nós confiamos naquele que é a força verdadeira, naquele que age em nosso lugar, naquele que vai à frente dos nossos problemas, e esperamos Ele resolver, esperamos Ele fazer. Glória a Deus, naquilo que a gente não pode fazer. Glória a Jesus. E enquanto Jesus orava, e o suor escorria como gotas de sangue, o que estava acontecendo? Os discípulos estavam dormindo. Às vezes está uma turbulência, a doença entrou, o desemprego, a confusão dentro de casa, as brigas, a crise por todo lado, e ao invés da gente correr para Deus em oração, a gente tenta resolver com a nossa espada, com o nosso conhecimento, com a nossa força,
com o nosso próprio entendimento, sem antes recorrer àquele que é o Todo-Poderoso, conhecedor de todas as causas, que luta as nossas lutas. Eles não entenderam a força da oração. Jesus entendia isso. E Ele nos deixou um exemplo. A oração de Jesus foi: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus entendeu isso na oração. Se ele não ora, ele não tinha passado esse processo de entendimento. A oração nos traz sabedoria na luta, na adversidade, na crise. Através da oração, Deus te dá sabedoria, inteligência, estratégia. E foi feita a vontade de Deus. E Jesus estava debaixo da vontade de Deus. Porque às vezes, quando a gente não vai para a oração, a gente toma posições, escolhas, decisões contrárias ao que Deus quis. Porque quando você vai em oração, você tem que estar submisso a Deus e disposto a aceitar a resposta que Ele quer te dar, e não a que você quer receber. É você sair da oração guiado por Deus e não por você mesmo. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós não oramos, nos momentos difíceis, nós queremos resolver do nosso jeito, queremos procurar pessoas para resolver nossas situações, sem antes consultar a Deus. Então é importante que nós, como igreja, chamados de templo do Espírito Santo, chamados de casa de oração, nos comuniquemos antes com quem mora aqui em nós. Falemos primeiro com Ele. O fato de Jesus ter sido preso, ter se entregado ali, não era falta de força. O problema de Jesus ali não era a falta de força. Ele estava com o seu poder ali intacto. Ele restaura a orelha do servo do sumo sacerdote. Havia poder de Deus sobre Jesus naquele momento. Quando foram prender, aqueles homens caíram desmaiados quando ele falou: sou eu. Havia poder ali. Mas havia submissão de Jesus a Deus naquele momento para cumprimento do seu propósito na terra. Nem toda humilhação deve ser desprezada, deve ser, você deve correr, abandonar o barco. Eu fui humilhado, não quero saber mais de Jesus, não quero saber mais de ser crente, Deus deixou isso acontecer comigo. Meu irmão, tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo Deus quer nos ensinar, Deus quer fazer de nós um instrumento dEle para a salvação de outras pessoas, para a cura de outras pessoas, ou para nós mesmos, ou para a nossa casa. Há um propósito na nossa dor. O propósito da dor que Jesus sofreu foi para nos dar vida eterna, perdão dos nossos pecados. Então alguém já disse que ele não quis descer da cruz para se levantar do túmulo, porque isso nos trouxe a vida eterna, a vitória, a salvação. Glória a Jesus. Às vezes a gente bate cabeça para tanto lado para resolver os problemas, e o que às vezes a gente precisa é só orar, é só estar aos pés de Jesus.
Então, o conselho hoje, para você que está precisando de um grande milagre, de uma bênção de Deus, o impossível do Senhor, faça orações audaciosas. E eu vou falar mais um pouco sobre isso. Pelo menos eu pretendo. Em seu livro, Max Lucado, Dias de Glória, eu já disse aqui, ele conta sobre o assistente de Martinho Lutero. Ele adoece, e aí o reformador ora por sua cura de forma audaciosa. E eu anotei aqui a oração do reformador, de Martinho Lutero. Ele levanta em oração e diz: implorei ao Todo-Poderoso com grande vigor, ataquei-o com suas próprias armas, citando das Escrituras todas as promessas que conseguia lembrar, segundo as quais as orações devem ser respondidas. E disse-lhe que ele precisava conceder-me o meu pedido, se quisesse que continuasse a crer em suas promessas. Foi assim, essa oração audaciosa que Martinho Lutero fez pelo seu amigo, pelo seu assistente. Em outra ocasião, seu bom amigo Friedrich Miconius adoeceu. E aí Lutero escreveu e disse assim: eu lhe ordeno em nome de Deus que viva, pois ainda preciso de você na obra de reformar a igreja. O Senhor nunca me deixará ouvir que você está morto, mas permitirá que você morra depois de mim. Por isso eu oro, esta é a minha vontade, e que minha vontade seja feita, porque busco apenas a glorificação do nome de Deus. Amém? Quanta audácia há em suas orações? É a pergunta que eu faço hoje. Quanta audácia há em suas orações? Quero citar mais um nobre pregador, um grande evangelista, John Wesley. Ele estava atravessando o Atlântico quando surgiram ventos contrários. E ele estava lendo em sua cabine quando percebeu uma certa confusão a bordo do navio. Quando soube que os ventos estavam desviando a embarcação do seu curso, ele respondeu em oração. Ele não se desesperou, não procurou outras pessoas, não procurou nada. Ele apenas parou de ler e respondeu àquela crise em oração. E aí vai mais, o seu colega Adam Clarke ouviu a oração que ele fez e documentou essa oração. Preste atenção, olha a oração que John Wesley faz: Deus Todo-Poderoso e Eterno, Tu tens poder por toda parte, e todas as coisas servem ao propósito da Tua vontade. Tu seguras os ventos em seus punhos, e te assentas sobre as correntes das águas, e reinas como rei para todo sempre. Ordena que esses ventos e essas ondas te obedeçam, e leva-nos rápida e seguramente para o porto, o nosso destino. Termina a sua oração. Termina a sua oração e diz o seu amigo Adam que Wesley se pôs de pé após orar, pegou o seu livro e voltou a ler. O Dr. Clarke vai para o convés, onde encontra ventos calmos e o navio de novo em seu curso normal. Amém? Wesley, ele diz que ele nem procurou saber, nem fez nenhum comentário sobre a oração respondida. Simplesmente para ele era normal, era natural a resposta de Deus às suas
orações. Ele estava tão certo que sua oração seria respondida, que não esperava outra coisa, mas a resposta de Deus à sua oração. Para muitos, uma oração audaciosa seria apenas um pensamento de insatisfação com Deus, apenas um pensamento de chateação pelos acontecimentos, pelo que está acontecendo com ele. Para muitos seria isso, uma resposta talvez um pouco fria, pouco talvez indignada a Deus em seus pensamentos. Tem pessoas que num momento desses ainda finge que está tudo bem diante de Deus, ainda faz aquela pose de que não, eu estou tranquilo, sei passar bem por isso. Para Deus não se coloca máscara, para ninguém, na verdade, principalmente com Deus. Seja verdadeiro, faça a oração audaciosa, rasgue o seu coração. Se está em desespero, coloque o seu desespero diante de Deus. Coloca sobre a mesa tudo o que você precisa diante do Todo-Poderoso. Ele gosta disso. Deus não foge de perguntas. Deus não tem o que esconder de nenhum de nós. Glória a Jesus. O que na verdade é que Deus pede para nós orarmos dessa forma, batendo com toda a força em sua porta. Hebreus capítulo 4, verso 16. Anota aí, querido. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com toda a intrepidez, com toda a audácia, no respeito com Deus, é claro, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A ordem é: invada os céus com as suas orações. Invada os céus com as suas orações. Não perca tempo. Não perca tempo. Chegue com confiança diante do trono de Deus. Deus disse a Josué: ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Deus disse para ele: eu nunca vou te deixar, Josué. Ei, Josué, eu nunca vou te abandonar, Josué. Deus está falando assim com alguém aqui nesta noite. Deus está visitando lares aqui nesta noite. Está dizendo ao teu coração: eu nunca te abandonei. Eu nunca permiti que você ficasse sozinho nessa luta, nessa jornada. Estive ao seu lado o tempo todo. Queridos, é como se Deus tivesse dito a Josué: olha, Josué, Jericó tem muros fortes, altos. É verdade, ela tem, é uma cidade poderosa, nunca ninguém entrou, seus habitantes são presunçosos, orgulhosos. Josué, eles têm isso tudo,
Os inimigos, Josué, que você vai enfrentar, eles até podem ter algumas outras vantagens, Josué, sobre você. Eles têm até muitas carruagens, ou mais do que você. Josué, eles são mais experientes. Josué, eles têm maior artilharia. Eles podem ser até mais fortes do que você, e eles são, Josué. Mas sabe o que Deus está dizendo para ele? Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Ei, eu sou mais forte ainda que os seus inimigos, e eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei, eu estarei lá. Glória a Jesus. Deus está te dando a mesma promessa nesta noite. Receba para a tua casa. Deus está dando a você a mesma promessa que Ele deu a Josué. Aleluia, dê um grito de vitória, um brado de glória a Deus e aleluia, da onde você está. Receba essa palavra em teu coração, em tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus está aí agora. Glória a Deus. Veja, irmãos, o autor aos Hebreus citou essas mesmas palavras em sua epístola. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, a qual nós lemos. Ele cita, ele diz assim, na verdade, o autor de Hebreus, ele cita e diz assim: Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, 5 ao 6, nós lemos agora. Antes foi Hebreus 4,16, perdão. Então, isso aqui pode... Glória a Deus. Então, o autor aos Hebreus cita essa mesma palavra em sua epístola. E ele fala assim, ó, eu quero frisar essa parte: o Senhor é o meu ajudador. O que os homens podem fazer com você? Você já sabe. Os homens podem lhe ferir, não é? Os homens podem provocar sua queda. Os homens podem armar ciladas para você. Os homens podem traí-lo. Não podem? O que o homem pode fazer por você? O que o homem já fez contra você? Que te magoou, que te entristeceu, que te deixou com depressão, com vontade de morrer. O que o homem pode fazer? Muitos males o homem pode fazer. Mas, se o Senhor é teu ajudante, o que lhe podem fazer os homens? Tem como aumentar o meu retorno? Acho que é por isso eu estou... Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Glória a Jesus. Eu esqueci de pedir antes. Não percebi. E nem foi culpa dele, é porque acontece. Glória a Deus. Quando Deus é o teu ajudador, o teu ajudante, o que lhe pode fazer os homens? É a pergunta da Escritura. É a pergunta da Bíblia para mim e para você agora. O que pode fazer o homem quando Deus está te ajudando? Quando Deus diz, eu sou com você, Josué. Eu sou com você, meu irmão. Eu sou com você, minha serva, meu servo. Eu sou com a tua casa. E nenhum mal vai acontecer. O que pode fazer o homem? A palavra grega para ajudador nessa passagem aqui é botos, que vem de boen, que significa um grito. E vem também de teon,
que significa correr. Eu não sei bem falar grego, mas é mais ou menos isso. Significa correr. Grito, um grito e correr. Quando você precisa de ajuda, Deus vem correndo e gritando: estou indo. Estou indo te ajudar, estou indo te socorrer, estou indo te dar o livramento que você precisa, eu estou indo lhe curar, eu estou indo libertar. Aleluia! Deus tem a solução para qualquer de situações que você possa estar passando. Ele nunca o abandona, Deus nunca descansa, Deus nunca cochila, Deus nunca vai tirar férias de você, Ele nunca sai do seu lado. Aleluia! Isso muda tudo, isso muda muita coisa. Já que Deus está do teu lado e Ele é forte, você se torna o quê? Forte. Já que Deus é poderoso, você se torna o quê? Poderoso na batalha. E sabe o que é surpreendente nisso? Sabe o que Josué descobre na sua jornada? É que Deus não se contenta, apenas de ficar ao lado dele, de acompanhar ele na luta. Não, Deus luta por ele. Deus luta por você, Deus luta as nossas batalhas, aleluia, Ele luta por nós. E aí Josué, ele faz um resumo da sua trajetória diante do povo, e uma parte do que ele fala é muito interessante, que eu reservei aqui, porque é muito discurso, mas Josué disse ao povo: um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Josué 23, 9 ao 10. Eu vou repetir esse negócio. Ele disse ao povo: um só de vocês faz fugir 1000. Você já pensou? Um israelita com uma espada correndo atrás de uma multidão de soldados, os caras correndo dele, hein? Um só de vocês faz fugir 1000. É você, meu irmão, diante dos seus problemas, diante das suas tempestades, é você com Deus, é Deus te ajudando, é Deus guerreando por você, é você, meu irmão, contra os amorreus da sua vida. É você contra o medo, contra o terror, contra o pânico. É você contra a doença. É você contra a morte. É você. Somos nós. Você não foi feito para temer essas coisas. Você é pura e simplesmente lavado e remido no sangue de Jesus, uma expressão de vida, da vida de Deus aqui na terra. E Ele luta por você, Ele luta por nós. Ei, quero terminar aqui. A chave para o crescimento espiritual não é uma frequência maior nos cultos da igreja, nem um envolvimento em atividades espirituais. Não, as pessoas, elas crescem em Cristo por lerem a palavra, por orarem a Deus todos os dias. É assim que se cresce diante de Deus, é crendo nas suas promessas, na Bíblia Sagrada. É assim que avançamos como igreja, é confiando, é persistindo, é invocando o nome do Todo-Poderoso, o nome de Jesus. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há
Deus tão grande, não há Deus. Oh, aleluia! Como nosso Deus. Não há Deus, vamos igreja, maior é o nosso Deus, aleluia, Ele está aqui. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, como quem? Aleluia! Como o nosso Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Você foi feito, nós somos feitos para o louvor e a glória de Deus. Aleluia. E Ele tem prazer em estar em você. Glória a Jesus, Ele tem todo o cuidado com você, como um pai amoroso tem com seus filhos. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele nos apresenta com orgulho, como um pai orgulhoso. É assim que Ele quer nos apresentar. E por isso Ele nos deixou a sua palavra, para que através dela possamos conhecê-lo e de como agradá-lo. Glória a Deus. E como servi-lo, como seguir a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe.